Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo número 21. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo número 21. Glória a Deus. Enquanto você procura, eu externo a Deus a minha gratidão de, por mais uma vez, fazer menção da sua palavra. Melhor do que vir é voltar. E eu estou feliz pelo convite do pastor Hélio. Uma alegria ser recebido mais uma vez nesta casa. Preguei que tem aproximadamente uns 20 dias. E aprove a Deus a gente estar aqui mais uma vez reunido. Vou pregar um texto bem conhecido. Antes de eu vir para cá, Deus ele foi me dando uma iluminação na palavra. Já tem tempo que eu não prego esse texto, mas eu queria transmitir aquilo que Deus falou no meu coração, através dos louvores. Deus foi confirmando a palavra, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Evangelho de João, capítulo número 21, verso de número 15. O texto diz assim: tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. E disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E disse-lhe o Senhor: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pode se assentar. Eu queria pregar sobre um tema, as 3 noites de Pedro. A gente sabe que Pedro é o personagem principal desse texto. Jesus, depois dele ter ressuscitado, ele tem uma conversa com Pedro. Mas antes da gente estar entrando no comenor desse texto, eu queria falar sobre a chamada de Pedro, o teste da sua fidelidade e a restauração de Pedro. Jesus ele tem 2 encontros com Pedro. O primeiro encontro que Jesus tem com Pedro está em João capítulo 1. A Bíblia diz que André ele vai chegar aos discípulos que ainda não são discípulos, mas ele vai dizer o seguinte: olha, nós achamos ao Cristo, a que fora profetizado pelo profeta Isaías, os profetas. Diz a Bíblia que na ocasião Jesus muda o nome de Pedro. Até então o nome dele é Simão. Ele muda o seu nome. E na segunda vez diz a Bíblia que Jesus tem um encontro com Pedro. Em Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que Pedro fazia da pesca o seu recurso para trazer mantimento para sua casa. E na ocasião, depois do milagre ter sido realizado, diz a Bíblia que Jesus, quando Pedro se lança na areia da praia, ele fala assim: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Diz a Bíblia que Jesus fala bem assim: olha, Pedro, a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixes, a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Diz a Bíblia que ele deixou tudo e seguiu ao Jesus. Perceba que no primeiro encontro que Pedro tem com Jesus, Jesus muda o seu nome. E na segunda vez que Jesus tem um encontro com Pedro, ele muda o seu ofício. O ofício aqui é o mesmo. Pedro continua sendo pescador. O ofício que Pedro está executando é o mesmo que ele fazia outrora. Só que antigamente Pedro pescava peixes, agora ele vai pescar homens. A expressão de Pedro pescar peixe, ele pega algo vivo e leva para a morte. Mas quando Jesus entra na vida de Pedro, ele pega algo morto e vai levar para a vida. A graça do Evangelho, ela transforma o homem. E talvez a razão de Deus mudar o nome de Pedro, e entenda, Deus não vai pegar o nosso nome no RG que a gente tem. Talvez você é João, igual eu, sou chamado de Júnior, mas meu nome é João Batista. Deus não vai pegar o meu nome e vai colocar outro nome. Mas a gente que serve a Deus, quando a gente tem um encontro com Deus,
a gente carrega rótulos do mundo passado. Perceba que antigamente alguém que bebia, ele era dado como beberrão, alcoólatra. Essa pessoa, pelo seu porte físico, ela supunhava outros apelidos. Só que quando Jesus muda a vida de alguém, o caráter também é mudado. Quem antes bebia não bebe mais, quem antes roubava não rouba mais. E agora, quando a graça do Evangelho entra nessa vida dessa pessoa, alguns rótulos que era dado como antigamente, ele muda. Quem antes bebia, agora é profeta. Quem antes se prostituía, agora é missionário. A graça do Evangelho tem capacidade de mudar não só o ofício aonde que a pessoa é estabilizada, mas mudar o nome que a sociedade carrega na vida dessa pessoa. Talvez a razão de Deus mudar o nome de Pedro está na vertente do seu nome. A palavra Simão quer dizer ouvindo Deus, mas outras vertentes quer dizer filho de Simeão. E a palavra filho de Simeão quer dizer nariz empinado. Deus não fala com alguém que tem nariz empinado. Talvez a razão de Deus mudar no sentido espiritual está em Mateus capítulo 16. A Bíblia diz que Jesus tem um encontro com os seus discípulos. E diz a Bíblia que Jesus vai ter um diálogo com eles, dizendo o seguinte: olha, o que dizes aí que o Filho do Homem é? Aí alguém vai dizer: olha, uns dizem que tu és Elias, uns dizem que tu és João Batista, uns dizem que tu és Jeremias, ou um profeta qualquer. Aí Jesus vira para os seus discípulos e fala bem assim: e vós, o que dizes que eu sou? Aí Pedro vai dizer: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Há duas classes de pessoas distintas nesse texto: quem serve a Jesus de perto e quem serve a Ele de longe. Quem serve a Ele de longe tem dificuldade de entender a divindade de Deus. Eu acho quem o Senhor é, eu penso quem o Senhor é, eu imagino quem o Senhor é. Agora quem serve Jesus de perto tem a revelação: eu sei quem o Senhor é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diz a Bíblia que Jesus fala o seguinte: olha, Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelara, mas o meu Pai que estás no céu. E digo mais que tu és Pedro, e tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Perceba, essa expressão pedra aqui, quando Jesus fala para Pedro, é Petros, quer dizer pedra pequena. Quando Jesus fala sobre esta pedra, é outra expressão, ela muda, é Petra, que quer dizer pedra grande. Jesus aqui está usando de alvenaria para expressar essa expressão para Pedro. Não é como a gente hoje, a gente monta uma casa. Quando a gente vai montar a casa, a gente sabe que tem ali que cavar a sapata. A gente faz ali o radier para dar estrutura à casa. Só que antigamente a gente não tinha esse recurso. Diz a história, o contexto, que era cavado um buraco e sobre este buraco era colocada uma pedra grande. E sobre a pedra grande ela colocava as pedras pequenas para dar alvenaria à casa. Qual a revelação do texto? Jesus está dizendo: Pedro, tu és pequeno, mas enquanto você estiver firmado em mim, eu vou estruturar a sua vida e vou fazer você alcançar. Aí tem gente que não está entendendo que você é pequeno, não tem estrutura para suportar certas coisas, mas o Deus que está em você está dizendo: eu te dou estrutura para suportar todo o processo, toda a luta. Se fosse na tua força, no teu braço, você já tinha voltado para trás, já tinha retrocedido, mas quem está na tua vida está dizendo: eu te estruturo, eu te dou força, eu te sustento, eu coloco você para alcançar. Aleluia. Jesus vai ter um encontro com Pedro em Lucas capítulo 5, onde acontece a sua chamada. E diz a Bíblia que quando Jesus chega naquela região, ele vê 2 barcos. Mas o interessante é que Jesus não pede o barco de qualquer outro que está ao redor. Diz o comentarista Day que havia aproximadamente 150 barquinhos naquela ocasião, naquele lago que eles estavam ali pescando. Pedro tentou a noite toda e não conseguiu apanhar nada. Pedro investiu esforço a noite toda, mas não conseguiu trazer o recurso para dentro da sua casa. E diz a Bíblia que quando Jesus tem na areia da praia, quando ele chega lá, justamente o barco que ele vai pedir é o barco de Pedro. É o barco de alguém que tentou a noite toda e não conseguiu apanhar nada. Investiu esforço e nada conseguiu. E entenda uma verdade aqui, dói, mas ela sara. Vai ter momentos da vida da gente que Deus não vai respeitar as nossas dores,
os nossos fracassos, os devaneios que a vida que a gente já está vivendo. E vai ter horas que Ele vai dizer assim, ó, me presta aí o seu barco. Quem nunca viveu isso aqui numa vez que você queria que alguém te abraçasse, mas foi você que abraçou. Você queria que alguém louvasse, mas foi você que teve que louvar. Você queria que alguém te desse uma palavra, mas foi você que deu. E a gente que não manda na gente mesmo, às vezes a gente canta sem vontade de cantar, prega sem ter vontade de pregar, vai para o culto sem ter vontade de ir, porque entende que a chamada de Deus ela é maior na nossa vida. Jesus tinha tanto barco para usar, mas uso de Pedro, porque tem horas que Ele não respeita, e a gente que já não manda na gente mesmo, a gente vai. E tem hora que parece que é a hora que você está mais quebrado, é a hora que Deus mais te usa, a hora que você está mais moído, é a hora que Deus mais suga de você. E quem disse que a gente para? Aí diz a Bíblia que Jesus está pregando, e o texto diz que depois de Jesus ter pregado, Ele vai dizer o seguinte, olha, faze-te ao mar alto, vai para, a minha expressão da minha Bíblia fala bem assim, ó, vai para onde as águas são mais profundas e lança as vossas redes para pescar. Aí Pedro vai dizer assim, eu trabalhei a noite toda, não consegui apanhar nada, mas sobre a tua palavra, ou seja, sobre aquilo que o Senhor pregou, se tudo isso que o Senhor pregou é verdade, eu vou lançar a rede mais uma vez. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Diz a Bíblia que Pedro vai dizer o seguinte, olha, por minha conjectura aqui, ele está dizendo, na minha experiência, não dá, mas a palavra que o Senhor usou para mim, eu estou crendo nela. E perceba uma verdade, é que enquanto Jesus está pregando, a multidão está ouvindo. Então se a multidão está ouvindo, aqui a expressão que Jesus está levando a eles, é vivenciar a palavra no raso. Só que agora o texto da aprovação de Pedro está dizendo, olha, vai para onde as águas são mais profundas. Por quê? Porque para a multidão, Jesus ensina no raso. Agora para quem é discípulo, Ele leva para um mar onde as águas são mais profundas, para viver uma experiência nova com Deus. Tem gente que só vai viver experiências rasas e vai viver daquilo que a pessoa contou, ou aquilo que Jesus fez na vida dela. Agora quem tem experiências com Deus, Deus vai levar para onde as águas são mais profundas, para viver a intensidade do poder da sua palavra. Ezequiel, e Jesus, o anjo aparece para Ezequiel junto ao rio de Quebar, e ele vai dizer, Ezequiel, está vendo essas águas aí? Começa a andar, as águas passam sobre os pés, passam sobre os joelhos, passa sobre os ombros, passa sobre a sua cabeça. Aí ele vai dizer, não consigo mais andar. Ele está dizendo, mergulha sobre as águas que eu te coloquei. É Jesus dizendo, tem gente que só vai se acostumar com a água molhando até os pés. Agora quem quer viver o sobrenatural de Deus vai mergulhar nas águas do seu espírito. Aleluia. Diz a Bíblia que quando Jesus fala, a pessoa faz e tirar o mar alto, mas olhando para o contexto histórico, aqui não é um mar, é um lago. Esse lago é Lago de Tiberíades, porque para todo o judeu, toda grande quantidade de água era chamada de mar. O fracasso deles aqui não é no mar, é no lago. E a gente tem um problema muito grande de endeusar provações que a gente está vivendo. Não transforme em mar aquilo que é um lago na sua vida. O fracasso deles aqui não é no mar, é no lago. E tem gente que por causa da prova, da luta, endeusa ela às vezes maior do tamanho do Deus que ela serve. E a tendência lá na frente é ficar frustrado, desanimado, retroceder. Mas vale uma palavra, Jesus é dono do mar, é dono do vento. Ele conhece tudo que a gente está passando. Só que Ele só vai se manifestar quando você entender que maior que esse processo que você está vivendo é o Deus que você serve. Aí perceba que Jesus nem respeita a dor do camarada. Jesus nem respeita o processo que ele está vivendo. E a Bíblia diz que quando Jesus encontra Pedro, Pedro está lavando as suas redes. Lavar aqui, gente, não é lavar como a gente lava uma roupa. Lavar aqui não é a peça de roupa que a gente lava. Lavar aqui é costurar.
é fazer manutenção. Quem pescador que sabe, quando a gente lança a rede no mar, a rede vem com trapilhos, ela se suja. Pedro aqui está fazendo manutenção da rede, mas pega uma verdade aqui: fazer manutenção da rede, lavar azeite quando o barco está cheio, é fácil. Agora eu quero ver você costurar a rede quando não tem uma tilápia dentro do barco, quando não tem um traíra ali dentro do barco e você pensando, e aí como é que vai ser? Só que eu gosto da Bíblia, e quando Jesus encontra Pedro, Pedro não está preso ao resultado, Pedro não está preso ao processo que ele está vivendo. Eu imagino Pedro pensando, porque tem dia, gente, que a prova parece que só muda de dia. O domingo muda para a segunda, mas parece que a segunda é a mesma coisa. Vem a segunda, parece que é a terça parece que é a quarta. A prova não muda. Só que Pedro entendeu, eu não estou preso ao resultado. Eu tentei hoje, à noite não deu certo, mas amanhã eu vou tentar de novo. Amanhã, quem sabe, é o dia de eu vivenciar algumas coisas novas da parte de Deus. Eu estou com uma palavra de Deus para alguém que tem glória a Deus para dar. Talvez a semana que você começou não é boa, a segunda não deu certo, a terça não deu certo. Talvez você chegou aqui na quinta-feira falando, Deus, está tudo dando errado, está tudo dando certo. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é essa: tenta mais uma vez, tenta outra vez, costura a rede, porque quem sabe hoje é o dia que Jesus vai aparecer no mar da tua vida e vai levar você a viver experiências novas da parte de Deus. Aleluia. A segunda noite que Pedro está vivendo, o teste da sua fidelidade está em Mateus capítulo 14. Diz a Bíblia que Jesus, depois de ter multiplicado os pães e os peixes, ele dá uma ordem aos discípulos: olha, passa para o outro lado. A minha Bíblia diz que Jesus obriga eles irem para o outro lado. Jesus aqui não está dando, não está pedindo, ele está dando uma ordem. E a obediência deles vai custar um preço, porque diz a Bíblia que enquanto eles estavam no meio do mar, vai sobrevir a eles uma tempestade. E perceba que o que eles estão vivendo aqui é resultado da obediência da vida deles. E a obediência, irmãos, não é significado que nós não vamos ter ausências de prova. A obediência a Deus não vai ser significado que a gente não vai passar por lutas. Existem 3 ventos na vida de um homem e de uma mulher: o vento que o diabo traz na vida de uma pessoa, o vento que eu trago com minhas próprias mãos, e os ventos que Deus permite que eu faça passar. A obediência aqui está fazendo eles passarem por um processo. Imagina a mente dos discípulos aqui pensando: Jesus colocou a gente numa furada, por que não leva a gente para o monte para orar? Por que não leva Jesus para a gente ficar com ele no monte? Só que debaixo da obediência, eles estão crendo numa palavra. E qual é a palavra que Jesus deu para ele? Vocês vão passar para o outro lado. Nem sempre, gente, os processos vão ser da forma que a gente espera. E quem se posicionou com Deus sabe que depois que você entregou a sua vida para Jesus, a coisa apertou. A vida não é mais como você achava, como era antigamente. O ímpio não entende os processos que a gente está vivendo. E o teste da nossa fidelidade está aqui. É quando a gente está no meio do barco, no meio de uma tempestade, a ausência de amigos, não tem ninguém para estar do nosso lado. Só que diz a Bíblia, pastor Hélio, que eles estavam com a mão agarrada no remo, embora o vento sendo contrário, as mãos estavam agarradas no remo. Qual é a verdade? Os discípulos estão entendendo, há uma palavra de Deus liberada sobre a minha vida. E qual é a palavra? Eu vou chegar do outro lado e vou alcançar aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Eu estou com uma rema de Deus para alguém que tem glória a Deus para dar. Quem sabe você chegou aqui e os processos têm fechado a tua visão, você não consegue enxergar mais Deus nesse deserto, mas eu tenho uma palavra para você. No meio deste mar, quem vai se manifestar andando sobre as águas é Jesus, é Jesus, é Jesus.
Todo processo na vida de um crente tem limite. Todo processo na vida de alguém que serve a Deus, ele tem um limite. Ter Jesus no barco não significa que vai ter ausência de provação, mas vai ter a garantia que ele vai chegar no limite da adversidade da tua vida. Quer ver? Os 3 jovens renunciaram a comer os manjares do rei. A Bíblia diz que de repente Nabucodonosor dá um decreto, e diz a Bíblia que eles vão ser lançados dentro de uma fornalha. Jesus permitiu a fornalha, mas lá dentro da fornalha estava esperando eles para passear lá dentro. Daniel vai orar a Deus, e o decreto do rei era: se alguém orasse ao seu Deus durante 30 dias, a não ser o rei Dário, ele ia ser lançado na cova dos leões. Só que diz a Bíblia que pela manhã Daniel orava, e 3 vezes ao dia orava a Deus. Os acusadores levaram Daniel à cova. A cova não impediu de chegar até Daniel, mas Deus não permitiu os leões matar Daniel lá dentro. É a palavra que eu tenho para alguém. Deus vai permitir a adversidade, mas no limite da tua força ele vai chegar até você. Aleluia. Diz a Bíblia que de repente, olha uma verdade aqui nesse texto, Jesus, toda vez que ele realizava um milagre, você percebe que Jesus retirava-se para orar. Ousa um historiador dizer que para cada milagre que Jesus realizava, cerca de 8 horas ele passava orando. E tem uma verdade nisso aqui: quando Jesus está orando, diz a Bíblia que quando ele vai até eles, Jesus não vai andando normal como a gente anda, ele vai andando em cima das águas. Aí uma verdade para você aqui: você só vai ter experiências da parte de Deus depois que voltar a orar. Se eu falar para você que tem processos que é Deus, tem desertos que é da vontade de Deus, para te aproximar por cento da vontade dele, para fazer você orar mais, para fazer você buscar mais. Tem coisas aí, gente, que é o próprio Deus que faz. Os discípulos estão vivendo um milagre agora, e pensa aqui, eles pensaram, olha, e cai para nós aqui, a gente que serve a Deus, a gente só sai de uma para outra. Já percebeu isso aí? A gente passa um processo, a gente pensa, agora vai, e o negócio aumenta. Sabe, gente, como provar a vida da gente? Eles acabaram de ver uma multiplicação, ver um milagre, e agora no mar, desespero tomando conta. Só que Jesus vem andando por cima das águas. Aí diz a Bíblia que quando eles avistam Jesus, eles vão pensar, olha, é um fantasma. Isso aqui é conto de pescador. Não é mentira igual o pescador conta aí pra cima e pra baixo. Não, tem pescador que conta cada história. Mas aqui o conto é entre eles. Eles diziam que quando eles estivessem numa tempestade, e se eles vissem um fantasma, era sinal que eles iam morrer, era sinal que eles iam naufragar. Imagina os discípulos com um barco dentro da água, e agora eles vendo, está vindo aí um fantasma. E cá para nós aqui, não é nada teológico não, tem horas que na vida da gente isso aqui acontece muito. Fantasmas aparecem. Eu que aceitei a fé cedo, eu tinha 10 anos de idade quando eu levantei minha mão para Jesus. Nunca afastei, graças a Deus. E eu lembro que um dia passou um vento na mocidade que eu tomava conta, 30 jovens. Todos os meus amigos se afastaram. E na época eu era noivo ainda. Só ficou eu e minha esposa e os meus irmãos. E a gente que renuncia, abre a mão para viver tudo isso aqui, porque depois que você prova isso aqui, você não consegue mais largar, você não consegue se ver nesse mundo aí. E teve um dia que os amigos estavam falando, olha, tá todo mundo aí na noitada, tá todo mundo na balada. E teve um dia que eu virei para um e falei, pai, mas eu não aceitei meus amigos. Meu compromisso ainda é com Deus. E quando eu olho para isso, eu lembro de Abacuque. Abacuque, no seu capítulo 3, ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça. E essa representação aqui de Israel, que não haja fruto na vide, que as ovelhas dos currais sejam arrebatadas e nos currais não haja mais vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que Abacuque está dizendo aqui? Ainda que todo mundo se afaste, ainda que todo mundo retroceda, todavia eu vou permanecer no altar. Todavia
Todavia eu vou permanecer na presença de Deus, porque tem uma galera piolho aí. Na primeira prova ele volta para trás, na primeira prova ele retrocede, mas Abacuque está dizendo: ainda que os meus amigos se afastem, ainda que ninguém queira compromisso com Deus, todavia eu vou permanecer fiel a esse Deus. E um dia perguntei a Deus o porquê de tanta prova, o porquê de tanta luta. É para que a gente não se acostume com essa terra aqui, porque o nosso lugar não é aqui. A qualquer momento, do Oriente até o Ocidente, os céus vão se rasgar, e naquele dia não vai ser os diáconos que vão nos servir a ceia, vai ter uma mesa preparada, e o próprio Cristo é quem vai dizer: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Por causa dele eu digo não ao pecado, por causa dele eu digo não a amizades contrárias à vontade de Deus, mas por causa dele eu digo sim ao altar, eu digo sim à presença de Deus. Por causa dele eu digo não Zé Pilintra, por causa dele eu digo não Maria Padilha, mas por causa dele eu digo sim à presença de Deus na minha vida. Aleluia. Jesus acalma a tempestade. E o terceiro teste, a restauração de Pedro, a terceira noite de Pedro. Diz a Bíblia que Jesus tem um diálogo com os seus discípulos. Jesus aqui já está finalizando o seu ministério terreno, e ele tem uma conversa com os seus discípulos. Ele vai dizer o seguinte: olha, é chegado aí a hora que o Filho do Homem há de ser entregue à mão dos homens. Aí Pedro vai dizer: Senhor, eu vou estar contigo até a morte. Jesus vai dar um em Pedro, vai falar: Pedro, teu adversário pediu para se andar com você, mas eu não permiti, porque tem processos que Deus conhece até onde vai a nossa força, sabe? Nem todo mundo vive aquilo que a gente vive, já parou para ver? São distintos processos, nem todo mundo suporta o que a gente suporta. E quanto mais é dado, mas é cobrado. Aí Jesus amargurado, a amargura tomando conta do coração de Jesus. E Pedro vai dizer de novo: Senhor, eu vou estar contigo até a morte. Aí Jesus vai dizer: Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes você vai me negar. Diz a Bíblia que Jesus está tão amargurado que agora ele vai te retirar para orar. Ele chama os seus 3 mais íntimos. Ele está orando ao Pai. Diz a Bíblia que depois de Jesus ter orado, Judas vai se aproximar. E tem um detalhe nesse texto: não negar à noite, quando ninguém está vendo, é fácil. Se você reparar na Bíblia, o traidor só se revela na noite. Por quê? Porque de dia ele consegue se relacionar com você. Aí diz a Bíblia que Jesus é preso, e na medida que Jesus foi preso, Pedro ia acompanhando para ver todo o desfecho. Aí diz a Bíblia que naquela noite, tudo escuro, um fogo se acende. Quando um fogo se acende, eles olham para Pedro e vai dizer: olha, esse aí era discípulo dele. Pedro nega. E essa expressão acontece 3 vezes. Alguém reconhecendo Pedro, falando: rapaz, ele anda como ele veste como ele, até fala é igual a dele. E na terceira vez Pedro nega com um juramento. Ele coloca a mão na sua coxa direita, como todo judeu fazia. E se eu não me engano, Lucas 22:66, a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro, e o olhar de Jesus aqui vai falar tudo para Pedro. O olhar de Jesus aqui não é dizendo: eu te avisei, falei que você ia me negar. Não. Eu imagino Jesus dizendo: Pedro, aguenta aí, eu vou ali, ó, eu vou voltar. Daqui a 3 dias eu te encontro de novo. Diz a Bíblia que Pedro vai pescar. E queria que você entendesse isso aqui com maturidade. O camarada negou, o camarada retrocedeu. E Pedro desvia, que dá a expressão a entender, porque quando Jesus tem um encontro com ele em Lucas capítulo 5, eu disse para vocês aqui que ele larga tudo. Só que Jesus agora é entregue para ser morto, e Pedro volta para o mesmo lugar. O mesmo lugar onde ele teve um encontro com Jesus, o mesmo lugar da onde ele foi tirado.
volta para Ele. É um pensamento meu, pastor. Muitas das pessoas que às vezes têm um encontro com Deus, elas vêm de uma forma, às vezes tem um vício, tem algo que domina ela, mas quando ela afasta, ela volta a fazer as mesmas coisas que antes bebia. Quando se encontra com Jesus e retorna, volta a beber, volta a se prostituir. Eu acredito que não houve conversão genuína dessa pessoa. Eu tenho um amigo que ele era da macumba, né? Como é que é a expressão, falando melhor para a gente entender? E ele ia, mas ele teve um encontro com Jesus e ele afastou, mas ele não consegue mais ficar lá dentro. Eu acredito que houve uma conversão dele, embora ele esteja afastado da igreja, porque afastado de Deus a gente nunca fica, mas do contexto ali de se reunir com a igreja, ele não consegue mais porque se frustrou, foi decepcionado, e ele até me acompanha às vezes, mas ele não consegue firmar. E é o que Pedro está vivendo aqui. Jesus tira ele de um ambiente, tira ele de um lugar, e agora quando ele volta, ele não volta sozinho, ele vai, mas outros vão com ele. E tome cuidado quando você tomar uma direção fora do propósito de Deus, você levar outros com você. Gente que se espelha em você, gente que olha com você como um exemplo de fé, e na oportunidade de você fugir do plano e do propósito de Deus, você levar outros com você. Pedro não vai sozinho, quem dera se fosse. Quando ele vai com os outros. Só que diz a Bíblia que quando Jesus ressuscita, Jesus não procura Maria, não procura João. A primeira pessoa que Jesus procura quando ele ressuscita é Pedro. O camarada negou, o camarada voltou para trás, mas Jesus está procurando alguém que abandonou ele. Cai para nós aqui, Jesus não é como eu e como você. Jesus não é como o homem olha para a gente. O camarada negou, o camarada voltou para trás, mas Jesus está dizendo: eu vou lá na praia, eu vou me encontrar com ele, eu vou restaurar ele. Eu estou com uma palavra de Deus para alguém que tem glória a Deus para dar. Jesus está dizendo, independente daquilo que você pecou, daquilo que você falhou, daquilo que você errou, Jesus não está olhando para as adversidades da vida, Ele está olhando para você, está dizendo: eu tenho oportunidade para você, eu tenho restauração para você, eu tenho mudança para você. Aí diz a Bíblia que quando Jesus chega na areia da praia, não sei se você vai dar um glória a Deus nisso aqui, mas a noite também é frustrada. Tentaram pegar algo e não conseguiram pegar nada. Aí diz a Bíblia que quando Jesus se apresenta a eles, olha a palavra, Jesus diz aí: olha, filhos, tendes algo aí de comer? Eles vão dizer: olha, nós trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada. Se você ler o texto, a expressão diz que Jesus estava aproximadamente 200 côvados de distância dos discípulos. Essa expressão 200 côvados transmitindo para a nossa expressão dá 90 metros. Então aonde que Jesus está falando com eles é raso. A distância que Jesus está tendo dos discípulos é rasa. Aí ele fala bem assim: olha, joga aí do lado direito. Quando eles jogam, puxa a rede, 153 grandes peixes. No raso, está vivendo um milagre. Perceba que imagina Pedro pensando: rapaz, nem para pescar eu presto. O camarada chegou aqui e no raso eu estou vivendo uma experiência nova. Aí perceba, olha isso aqui, esse detalhe é interessante. Se você pegar isso aqui, você dá um glória a Deus. Eles vão pescar, eles vão trazer os peixes até a direção de Jesus. Só que a Bíblia diz que quando eles estão chegando até Jesus, já tinha pão e peixe na brasa. O pão nem tinha chegado para Jesus, mas Jesus já tinha pão e peixe na brasa. Uma verdade aqui, você vai pegar isso aqui. Você lembra que Pedro negou Jesus numa fogueira, mas quando Jesus estava perto de Jesus, tinha uma outra fogueira acesa. E perceba uma verdade aqui: tem dias que o diabo acende algumas fogueiras para tentar queimar a nossa moral, tentar queimar a nossa chamada, tentar queimar a nossa família, mas em contrapartida Jesus acende outra, e não é para desvendar pecados, não é para desmoralizar ninguém, é para dizer que a chamada está de pé, o projeto que Ele tem para a tua vida ainda está de pé. É Jesus dizendo: se o diabo acender uma, eu acendo outra, mas a promessa que eu fiz sobre a tua cabeça ainda está de pé.
Fica de pé em nome de Jesus. Eu encerro agora. Aleluia. Diz a Bíblia que eles vão ter uma conversa com Jesus. Jesus agora está conversando com Pedro. Depois de eles terem comido, ele vai dizer bem assim: ó, Pedro, tu me amas? Ele vai dizer: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus conclui a sua fala dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele vai dizer: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus sempre dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele vai dizer: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Só que na terceira vez que Jesus pergunta, Pedro se entristece. Por quê? Há 3 tipos de amores: filos, elos e ágape. Jesus, quando pergunta para Pedro, ele está perguntando do amor ágape, amor fraternal, amor de padecer pela causa. Só que Pedro tinha filos, amor de amigo. Quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele vai dizer: Senhor, eu te amo como amigo. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele vai dizer: Senhor, eu te amo como amigo. Quando Jesus pergunta pela terceira vez, ele entende: eu não tenho um ágape para dar, eu tenho filos. Por menos quando alguém nos fere, a gente descarta do vínculo da nossa vida, não quer mais conviver. Só que o camarada negou, o camarada falhou, voltou para trás. Jesus está restaurando a Pedro. Ele está dizendo: você não tem filho, você não tem ágape para dar. Vem com o teu filhos, que no teu filhos eu vou usar ele mesmo. Quer ver uma verdade? Depois que Jesus entrou na vida de Pedro, restaurou a vida dele, diz a Bíblia que Jesus fica por volta de 40 dias com os seus discípulos, instruindo. E depois que Jesus sobe em ascensão aos céus, diz a Bíblia que eles estavam reunidos dentro do cenáculo, porque havia uma promessa. Jesus diz: olha, não se ausente de Jerusalém, porque o meu Pai vai enviar o Espírito Santo Consolador. E diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que eles estavam reunidos no cenáculo, e de repente do céu veio um vento, um som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa aonde eles estavam reunidos naquele lugar. E diz a Bíblia que foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo. Aí a Bíblia diz que os povos que estavam naquele lugar, eles vão olhar para eles, vão dizer: olha, eles estão embriagados, está todo mundo cheio de álcool, está todo mundo embebedado. Só que a Bíblia diz que Pedro vai pegar o livro de Joel e vai dizer: olha, nós não estamos embebedados, isso aqui se cumpriu, aquilo que o profeta Joel diz, que nos últimos dias os vossos jovens serão visão, os velhos correrão e não se cansarão, as crianças profetizarão. Eu dentro dessa expressão, eu imagino quando Pedro, depois de ter pregado a palavra, a Bíblia diz que agora 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. O Pedro que andava com Jesus não tinha estabilidade, voltou para trás, mas quando foi restaurado pelo poder do Evangelho, a Bíblia diz que agora 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. É Jesus dizendo: na tua limitação, no processo que você está vivendo, é nesta hora que eu vou te usar, é nessa hora que eu vou te vencer, é nessa hora que eu vou te fazer triunfar, é nessa adversidade que eu vou te levar até experiências. E se prepare para a tua casa ser alcançada, a tua família ser tocada. Aonde Ele plantar a tua vida, a obra dele vai alcançar outros ao seu redor. Feche os seus olhos, eu já encerro aqui agora. Eu quero orar a Deus, eu quero que você fale com Deus nesta oração. Fale para Deus o que tem dominado a sua vida. Esse processo que você está vivendo, essa luta que está cegando a tua mente, está impedindo de você de viver experiências novas da parte de Deus. Eu queria que você fizesse essa oração sincera a Deus. Eu quero profetizar que depois desta reunião, Deus vai começar a dar experiências novas para as pessoas aqui dentro.
Vai ter gente que Deus vai acordar de madrugada e não vai entender, é o sono fugindo, e Deus vai começar a dar visões, vai começar a dar sonhos. Quando você andar na rua, demônios vão cair, pessoas vão ser curadas. Quem tem ministério, quando cantar, Deus vai curar, Deus vai salvar. Quem prega a palavra, quem faz a obra de Deus, se prepare, Deus vai começar a usar você, instrumentista, você que faz a obra de Deus de alguma forma. Feche os seus olhos, Senhor Deus e Pai. Deus, a tua igreja ouviu a tua voz através da tua palavra, Deus. E bom Pai que não dispensa os seus filhos de mãos vazias, Senhor. Deus, toma a tua igreja nas tuas mãos, Pai. A cada um que ouviu, Pai, aquilo que foi liberado através da tua palavra, Senhor. E que através dessa reunião, coisas novas dos céus sejam liberadas sobre a nossa vida. Que essa estabilidade, esta fraqueza, esta preguiça espiritual venha ser jogado por terra. E que nós possamos viver coisas extraordinárias na presença de Deus. Eu estou sentindo uma glória de Deus aqui. Deus está tocando gente aqui, e Deus me autoriza a dizer que vai mudar a história de pessoas depois dessa reunião. Vai ter gente que vai ser marcada com o novo de Deus, aquilo que Ele tem preparado. Deus vai começar a te despertar, e essa vontade de voltar para trás vai te abandonar, mas a presença de Deus vai te alcançar a ponto de você falar para Deus: estou disponível de novo. A ponto de você: pastor, eu estou pensando em fazer algo na obra. A ponto de você: eu queria voltar para trás, eu queria retroceder, mas Deus falou tanto comigo depois dessa reunião, e eu estou disponível a fazer alguma coisa na tua obra. Se prepare para ser usado por Deus. Aqui esta noite você consegue por um minuto dar glória a Deus? Você consegue por um minuto exaltar a esse Deus aí e encher esta casa de glória? Porque Deus vai começar a renovar crente aqui nessa reunião. Deus vai começar a tocar. Já tem gente entendendo lá atrás. Eu vou deixar você adorar esse Deus aí.